Olá, boa noite, bem-vindo ao programa Em Destaque, para você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim de qualquer parte do Espírito Santo. Hoje no programa o assunto é a Lei Geral de Proteção de Dados. Meu convidado é o advogado Luiz Gustavo Galon, que vai explicar um pouco para a gente o funcionamento dessa lei e como ela pode ajudar a você que tem dados aí na internet a se proteger, com essas informações. O programa Em Destaque já está no ar. Luiz Gustavo, boa noite, bem-vindo ao programa, viu? Boa noite, Fabiano. Prazer te receber aqui com a gente. Vamos falar da Lei, então, Geral de Proteção de Dados. Essa lei entrou em pleno funcionamento nesse ano, não foi? Isso, exatamente. A lei ela foi editada, e publicada em 2018, porém a vigência plena dela foi a partir de julho de 2020, Então, julho desse ano, ela começou a valer integralmente. Todos os artigos dela passaram a valer justamente neste ano. Luiz Gustavo, exatamente essa lei, o que ela traz de novidade, de novo em relação a isso? Porque a internet, por muito tempo, foi tida como uma terra de ninguém. Que as pessoas achavam que podiam fazer qualquer coisa, espalhar dados, espalhar informações das pessoas. E essa lei ela vem no sentido também de ajudar a combater esse tipo de comportamento? Exatamente. Essa lei, apenas para contextualizar a edição dela, ela foi editada no momento em que a utilização da internet, dos serviços oferecidos pela rede, ela ganhou mais relevância e está sendo cada vez mais utilizado, esse serviço. E o que aconteceu? Houve uma espécie de um vazamento de dados de usuários, de 87 milhões aproximadamente pelo Facebook, em favor de uma empresa de marketing político. Isso acabou gerando uma preocupação, não só nacional, mas até no âmbito internacional, sobre o tratamento desses dados pessoais dos usuários. Nesse sentido, a própria União Europeia, ela editou a lei, lá na sigla em americano, GPDR, que é uma lei muito parecida com a nossa, para poder regulamentar a utilização desses dados pelas empresas que os coletam. E aí vai desde coleta, armazenamento, compartilhamento desses dados. Então essa lei ela veio basicamente para poder regulamentar essa atividade. Agora, Luiz Gustavo, o que a gente observa é que essas empresas todas, as redes sociais, essas gigantes internacionais como Instagram, Facebook e tantas outras, acumulam uma grande quantidade de dados dos usuários. Quando você faz o cadastro, você insere essas informações. Só que o usuário não sabe, muitas vezes, qual é a forma que essa empresa vai utilizar com seus dados. Ela acha apenas que é um cadastro para ela poder ter acesso à rede social. E é aí que está o grande problema, não é? Exatamente, Fabiano, como você bem colocou. Hoje esses dados coletados, e a gente vai falar aí de RG, CPF, são dados sensíveis das pessoas, que são coletados e armazenados, muitas vezes compartilhados, até então, antes dessa edição dessa lei, esses dados eles eram compartilhados de uma forma, digamos assim, clandestina, porque você não havia uma regulamentação. Hoje, essa legislação ela traz justamente uma regulamentação no trato desses dados. Então, o usuário ele vai prestar as informações necessárias para fazer um cadastro e em contrapartida, a empresa ela tem que cuidar do armazenamento, da coleta, tudo. Esse compartilhamento entre eles agora está sendo regulamentado porque é necessário que haja um consentimento expresso do usuário. Permitindo o compartilhamento. E esse consentimento não pode ser... o usuário não pode ser induzido a erro nesse ponto. É bem importante ressaltar isso. É necessário que haja uma cláusula destacada para uma finalidade específica, por exemplo, você bem citou a criação da conta. Então, aquela finalidade está sendo atendida a partir do momento que o usuário ele vai prestar esses dados e a empresa, quem vai coletar, vai armazenar. E é bem importante também destacar que a empresa ela tem que cuidar, gerir um sistema de segurança para evitar qualquer vazamento desses dados. Então, a lei ela traz essa obrigatoriedade, então, de que tenha um sistema que proteja esses dados dos usuários. Exatamente. A empresa ela vai ter que investir em segurança, tecnologia da informação, para poder garantir a segurança dos dados pessoais desses usuários. Então, na verdade, hoje a gente fala, a maioria dos serviços prestados na internet, e a gente traz aqui também Instagram, Uber, que é muito utilizado, WhatsApp. Todos esses serviços eletrônicos, eles passam por uma coleta de dados sensíveis dos usuários, E hoje é necessário que essas empresas estejam atentas a essa novidade legislativa
que passou a valer agora a partir de julho de 2020, então está bem em voga o tema, né? E as empresas vão ter que acabar investindo nesse ponto. Lembrando que são dados, como o Luiz Gustavo falou, são dados sensíveis, como CPF, RG, endereço, informações que podem ser usadas, inclusive, para cometer crimes na internet, né? Para você, às vezes, né, se passar pela pessoa. Então, de fato, são informações muito importantes e o consumidor também tem que estar atento a isso, né, na hora de você dar essas informações. Às vezes é até importante estar atento lá nas regrinhas, né? Ler antes, se informar para onde que essa informação vai chegar. Né? E se você está dando consentimento à empresa para usar esses dados, não é isso? Exatamente. E é legal também falar um pouco sobre isso, quando, digamos que a própria empresa ela vai modificar a utilização desses dados. Vamos supor que você cadastra lá os seus dados e essa empresa ela pretende mudar, desviar a finalidade na utilização dos dados. Isso é vedado pela nova lei, certo? Então, qualquer mudança do consentimento, da finalidade do consentimento, ela tem que ser também autorizada pelo usuário. São aquelas famosas atualizações do termo de usuário, né? Exatamente. Que a gente recebe por e-mail e tudo mais. Que acaba que, e agora ficou bem mais claro na lei, de que tudo isso tem que ser feito em uma cláusula destacada. Antigamente, né, muitos serviços de internet colocavam isso de forma obscura no meio de um texto, você apenas clicava em aceitar, algo do tipo, e você estava compartilhando os dados. E é bem importante deixar claro também que esses dados, eles têm um grande valor econômico, né? Nós estamos falando aqui daqueles famosos algoritmos, né, alguma coisa nesse sentido, e eu gostaria até de trazer uma sugestão, quem quiser entender um pouco mais sobre como funciona essa coleta de dados. Tem um documentário, né, o Dilema das Redes, que fala um pouco sobre isso. Da Netflix, né? Exatamente. E ela retrata de forma bem clara como que funciona a utilização desses dados sensíveis dos usuários, de como eles são utilizados para exploração mesmo da atividade econômica. Afinal de contas, dentro desses dados coletados, nós temos também sugestões, né, que geralmente aparecem, né, nessas redes sociais. Vamos fazer o seguinte, Luiz Gustavo, a gente vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua conversando sobre esse assunto. Hoje, no programa Destaque, o assunto é a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente recebe com o advogado Luiz Gustavo Galon, conversando um pouco com a gente sobre essa mudança na lei que entrou em vigor a partir desse ano, já de 2020, em julho de 2020. A gente volta já já com o programa Destaque. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Em Destaque, hoje recebendo o advogado Luiz Gustavo Galon, e o nosso assunto é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A gente estava conversando sobre isso no bloco anterior, né, Luiz Gustavo, como as pessoas ficam vulneráveis quando fazem um cadastro na internet ou em qualquer outro local e tem esses dados no sistema. Qualquer vazamento do sistema dessa empresa ou desse aplicativo, desse sistema, você fica vulnerável e tem seus dados aí divulgados na rede, né? Podendo ser usados inclusive para outras finalidades. Eu ia te fazer uma pergunta no bloco anterior, não deu tempo, mas quando a gente fala de cadastro, a gente também vê, por exemplo, essas farmácias que oferecem descontos quando você faz um cadastro do seu CPF. Também vale essa lei para esse tipo de comportamento? Sim, essa lei também ela rege essas empresas, tais como farmácias, que utilizam esse cadastro de CPF ou e-mail também, é muito comum ser utilizado. Na verdade, essa lei, ela trata, quando ela trata de forma genérica e abstrata, cadastro de usuários, ela atinge tanto órgãos públicos quanto empresas privadas. Sim. E quando nós falamos de empresas privadas, vai desde o serviço prestado eletronicamente até esses presenciais. Sim. Basta que os dados coletados sejam em território nacional. Uhum. Então, uma vez coletados esses dados por uma farmácia, às vezes um laboratório que oferece um desconto significativo no medicamento, e esse dado é coletado pela farmácia, armazenado tanto no laboratório quanto na farmácia, é bom deixar claro, qualquer vazamento de dados, os dois respondem, né, na esfera da responsabilização de forma solidária. Uhum. Significa dizer que os dois vão estar respondendo qualquer vazamento de dados desses usuários que tenham feito o registro, né, nas farmácias ou nessas outras empresas. A penalização para esse tipo de caso, a lei também prevê isso ou ainda vai ser regulamentada essa questão? A lei já prevê uma sanção
vai desde a advertência, passa por uma multa de até 2% do faturamento da empresa, podendo limitado cada infração a 50 milhões, né? O valor em pecúnia seria 50 milhões por infração. Então, uma vez que essa empresa cometa mais de uma infração, ela vai poder, cada infração pode chegar até 50 milhões de penalização. Agora, outra dificuldade que eu penso em relação a isso, nosso tempo está quase acabando, mas em relação a isso, é como o consumidor consegue provar também que aquele dado foi do vazamento daquela empresa. O consumidor vai ter, às vezes, argumentação para isso, para poder levar isso na justiça, né, e comprovar, porque é um conta-prova, né, também. Muito importante você tocar nesse ponto. O que acontece? Essa lei, ela trouxe uma espécie, no processo, de uma forma geral, nós temos a inversão do ônus da prova. Significa de qualquer prova, qualquer argumentação feita pelo usuário, quem tem que provar que fez o armazenamento correto, coleta de dados, etc., é o operador. Então, essa empresa ela vai ter que... A gente inverte o ônus da prova no processo, isso facilita um pouco o lado do usuário, né? Porque, querendo ou não, é difícil fazer essa prova, né? Sim, ele acaba sendo a pessoa mais vulnerável, né? Exatamente. O lado mais fraco dessa corda aí, né? Dessa relação, exatamente. Dessa relação. Olha, infelizmente o tempo está acabando. Eu quero agradecer muito ao Luiz Gustavo Galon, advogado. Hoje veio conversar com a gente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei que pode ajudar e muito, né? E a proteger, na verdade, os dados de todo mundo aí na internet ou nas lojas físicas, como ele deu exemplo, farmácias e tantos outros. E como eu falei, as pessoas elas ficam vulneráveis, ficam com essas informações aí soltas na rede e as empresas usam como bem quiser, né? Então, de fato, é uma legislação importante. Luiz Gustavo, muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui no programa. Obrigado, Fabiano. Eu que te agradeço pelo convite e oportunidade de estar podendo esclarecer um pouco sobre essa novidade legislativa. Obrigado. Bom, e a gente fica por aqui com o programa Em Destaque de hoje, agradecendo a sua audiência e a sua companhia e lembrando do nosso encontro. Agora o programa Em Destaque está em novo horário, às 6h15 da noite na Record News, em qualquer parte do Espírito Santo. Para você, uma ótima noite e até o nosso próximo encontro, hein? Tchau, tchau.